Salve, salve galera, Edu da Fute na área. Gente, o vídeo hoje é para falar sobre a semifinal da Sul-Americana, mais um vexame do time do Corinthians, mais uma derrota e mais uma derrota pro Fortaleza, né? Então assim, vamos falar hoje sobre isso aí, sobre o jogo, tá? Hoje é a Vera, sem corte, hoje a gente tá assim, tá bom? Então assim, gente, ontem foi um jogo que teve um time profissional, Fortaleza, e um time amador, um time peladeiro, Corinthians. E ontem o Corinthians novamente mostrou a sua incompetência, tanto da diretoria quanto dos jogadores, tá? Eu vou falar do Mano. O Mano não teve culpa do que aconteceu ontem, porque é uma coisa que já vem de faz tempo, tá? Então assim, escalou mal? Eu acho que escalou, mas não tem culpa da eliminação. O trabalho do Mano é não cair e começar ano que vem para tentar fazer um trabalho ok, um trabalho digno, tá? Agora, questão, diretoria péssima do Willian, o pior presidente da história do Corinthians, isso eleito por vários torcedores, é uma grande maioria, todo mundo sabe. O presidente que veio para acabar com as dívidas, mas a gente olha, não acabou com dívida nenhuma. E as dívidas continuam lá, as dívidas diminuíram quase nada, tá? Um valor bem irrisório, assim, em relação àquilo que tem de dívida. Então, assim, ele não acabou com as dívidas, não ganhou título, não fez nada, tá? Afundou o Corinthians nessa crise que está, tá? Não só ele, mas toda a chapa dele, renovação e transparência, vem afundando o Corinthians já faz anos, né? Com todos os presidentes que foram sucedendo até chegar ele, tá? Mas isso é outro papo. Outra coisa, jogadores. Ontem nós vimos que o Corinthians tem muitos jogadores sem personalidade, muitos jogadores acomodados e muitos jogadores que não merecem mais estar vestindo a camisa do Corinthians, tá? Muito obrigado por tudo aquilo que já fizeram, mas não dá mais para estar no Corinthians. Infelizmente, o Corinthians tem que buscar novos jogadores, tem que buscar outros meios, né, outros jogadores, e tem que buscar voltar às suas características, buscar jogadores bons de outros times, né? Não jogadores badalados, não jogadores que já fizeram sucesso, mas voltar àquela receita de trazer o Ralf, de trazer um Paulinho, de trazer um Elias, de trazer um Jorge Henrique, voltar essa receita aí que sempre deu certo, há muito tempo deu certo, e aí o Corinthians voltou àquela velha prática de trazer jogadores badalados para tentar dar um sossego na torcida, só que isso hoje em dia com a internet não dá, tá? Hoje em dia não dá mais para você dar esse sossego na torcida trazendo medalhões, tá bom? Então assim, o jogo de ontem péssimo, um time extremamente dominado, um time sem reação nenhuma e horrível. Cássio, ontem o Cássio foi ok, foi o único que se salvou ontem do jogo, tá? O único que salvou, muito bom, assim, aquilo que foi exigido pegou e aquilo que não dava entrou, que foram os 2 gols do Fortaleza, não dava mesmo, bolas muito difíceis. Fagner, extremamente acomodado, na minha visão não tem que mais estar no Corinthians, é um jogador que não dá mais para vestir a camiseta do Corinthians, tá? Gil, a idade chegou pro Gil, né? Gil muito criticado esse ano, mas o Gil é um dos poucos desses caras que corre, que se doa, que sabe, que dá o melhor, mas assim não dá mais porque fisicamente o Gil não consegue mais entregar aquilo que o Corinthians precisa. Lucas Veríssimo vai ficar de empréstimo, mas é um jogador que pode ajudar o Corinthians nesse período que ele vai ficar aí. Ontem foi ok também. Fábio Santos, péssimo. Ontem, depois da partida, ele dá meio que um anúncio da aposentadoria. Então, assim, sabe, chega a ser cômico, né? Depois do que ele fez na partida, ele fala que se aposenta. Então, assim, é terrível. Não dá, não dá. Olha, não vou nem falar mais nada. O Gabriel Moscardo ontem entrou com medo, né? Não conseguiu acertar um passe, não conseguiu tomar uma bola, não conseguiu fazer nada que pudesse justificar a negativa do Corinthians ao Chelsea da proposta de 22 milhões, né? Jogadores como João Gomes do Flamengo e Danilo do Palmeiras foram vendidos por valor menor ou valores menores do que o Chelsea ofereceu para o Gabriel Moscardo. Mas o Corinthians acha que tem um novo Falcão em campo, né? E ontem a gente viu que não é bem assim. Pode vir a ser? Pode vir a ser, mas cara, é muito difícil, sabe? Então assim, foi uma proposta de atacante, né? Que atacante recebe. Então assim, o Corinthians não aproveitou e eu acho que agora não chega mais uma proposta desse porte ao Corinthians pelo Gabriel Moscardo, porque o futebol que ele está apresentando já faz um tempo, já
Já não dá mais. Maicon pra mim não dá mais. Maicon é um jogador ok, Maicon é um jogador que se esconde, Maicon é um jogador que erra demais. O último jogo, não esse de ontem, mas o último jogo do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, o Michael foi o pior jogador em campo e assim não dá mais, não dá mais. Infelizmente é um cara que não dá. Alto salário, tem que sair fora porque não tem condições, tá? Matias Rojas, parece que o Corinthians trocou gato por lebre, né? Achou que vinha um grande craque e veio um jogador, um De Federico novamente, igual a torcida tá falando. E de fato tá se justificando assim, porque não consegue fazer nada que preste em campo. Não acerta um passe, não acerta um chute no gol, não faz nada. É um jogador nulo, fisicamente mal, então assim, não dá. Claro, chegou há pouco tempo, chegou, mas já deveria ter mostrado pelo menos alguma coisa, né? Porque quando o cara é bom, mesmo que fisicamente mal, a gente vê que o cara é bom, mas ele a gente ainda nem viu que é bom. Então assim, pra mim, é um cara que ontem péssimo, tá? Junto com o Moscardo foram os Moscardo, Fábio Santos e Matias Rojas os piores, tá? Beleza. Romero, não sei porque foi titular ontem, nisso o Mano errou. Romero não tem condições de ser titular do Corinthians, tá? Fez um gol contra o São Paulo, ok, muito legal, tal, mas não dá. O Romero não joga em alto nível, não tem como entregar. Ele entrou para ajudar o Fábio Santos, só que ele não ajudou o Fábio Santos e também não ajudou no ataque. Então, assim, foi um jogador nulo em campo. Renato Augusto para mim é um cara que é um ídolo, tá na história do clube, mas não dá mais, tá? O Renato Augusto fisicamente muito ruim e o Renato Augusto é um cara que, para mim, em momentos grandes, em jogos importantes, ele se esconde, ele não aparece. É um jogador que vive jogando de cabeça baixa, vive jogando, sabe, parece que já tá derrotado, então assim, é um cara que não dá para mim mais para vestir a camiseta do Corinthians. Ontem não foi diferente. Tá? No jogo do Morumbi contra o São Paulo foi assim, ontem foi assim e alguns jogos já tem sido assim. Fora quando ele não tá fora por lesão, né? Então assim, é um cara que não dá, tá? E Yuri Alberto, gente. O Yuri Alberto é um caso à parte. O Yuri Alberto é um jogador que, desculpa, não dá. Infelizmente não dá. Não tem condições alguma. Ele não sabe dominar, ele não sabe tocar, ele não sabe tabelar e ele não sabe cabecear. Ele tá lá fazendo o quê? Ganhando mais de 1 milhão por mês, tá? Então assim, é um jogador que também, proposta que vier, tem que vender, tá bom? Então assim, ontem mais um jogo desastroso, mereceu ser eliminado, Fortaleza jogou muito mais bola, um time organizado que fez jus àquilo que todo mundo achava. E é verdade, Fortaleza favorito e é vergonhoso para a camiseta do Corinthians o que estão fazendo com o Corinthians, tá? Aí a gente para analisar, será que o VP tinha mesmo culpa? Será que o VP não tinha razão? Né? Eu não estou justificando a ida dele para o Flamengo do modo que foi, tá? Justificando a sogra ou algo do tipo. Não, isso está errado. Só que ele escolher o Flamengo, será porque o Corinthians não tinha a estrutura que ele precisava? Será que estava errado? Claro que não. Eu tinha ficado chateado porque o Tite vai pro Flamengo, mas agora eu não tô não. O Tite tá certinho. Se ele volta pro Corinthians, pega essa barca furada, gente, ele estraga tudo aquilo que ele construiu no Corinthians. Então, Tite, parabéns pela sua escolha. Está indo para um time que também está uma bagunça, mas é um time que financeiramente pode te entregar alguma coisa, tem jogadores bons e você sabe como recuperar eles. Então, assim, ó, o Corinthians é uma bagunça, tem o pior presidente da história, né, no comando, no atual comando, e é um time que não consegue, não tem personalidade, é um time já acomodado, que precisa de muitas mudanças e sérias mudanças pro ano que vem. Só para vocês terem uma ideia de tão desastroso que é o ano, o Corinthians para ir para a Copa do Brasil ano que vem precisa de Palmeiras ou de Red Bull Bragantino. Ele precisa desses dois times para poder se classificar para a Copa do Brasil, porque a incompetência é tão grande que nem na Copa do Brasil, que é um campeonato nacional, o Corinthians está. O Ituano já tá, mas o Corinthians não tá. Então assim, é algo surreal, tá? Então, o que eu tinha para passar é isso, a minha indignação, aquilo que eu achei, aquilo que eu acho que tem que acontecer, tá? E não é culpa do Mano Menezes. Vamos dar tempo para ele trabalhar, porque o trabalho do Mano esse ano é para não cair. E ano que vem é para tentar montar um time digno aí para poder disputar as competições, tá bom? Gente,
Não esquece de seguir, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, tá bom? A gente precisa de vocês aí rumo aos 500 inscritos. Tamo junto, muito obrigado e valeu!